Faça o que te faz bem. Mensagem de Vital Froze. Amados, cada um de vocês é uma alma experienciando a vida num corpo humano. A Terra é a casa planetária que abriga esta grande família cósmica, pois a origem de cada alma não é a mesma de antes de encarnar. Mesmo que se vive aqui como um coletivo, as experiências individuais é que determinam o progresso, a evolução e a ascensão de cada alma. O grande ciclo de provas e expiações está chegando ao fim e um novo tempo se aproxima rapidamente agora. Estamos na última encarnação dentro do sistema antigo e esta também é a fase da transição planetária. A escola terrena vai passar para a categoria de mundos de regeneração, onde não haverá mais a dor e o sofrimento que a humanidade experienciou até aqui. É um momento glorioso para as almas encarnadas na Terra. Todos aprenderam as lições, mesmo que ainda há parte da humanidade que se compraz nas atitudes e ações que não condizem com as leis morais. Este é o grande risco que pode colocar em perigo a ascensão. O vigiai e orai deve ser lembrado agora, como nunca o foi antes. Alguns deslizes até podem ser corrigidos, mas grandes derrapadas podem colocar a alma em dificuldades ou até mesmo na necessidade de resgates obrigatórios, o que impediria de continuar na nova terra. Embora todas as lições tenham sido aprendidas e mesmo que muitas almas ainda se comprazem nas práticas do mal, muitas dores e sofrimentos poderiam ter sido evitadas agora, pois não representam nem karma e nem aprendizado novo. É a resistência que cada um coloca quando as mudanças são necessárias. Quanto maior é a resistência, mais tempo as dificuldades permanecem na vida de cada um. Entrar no fluxo natural das mudanças necessárias nesse final de ciclo é uma recomendação que insiste em nos alertar nesses últimos anos. E o que o impede de mudar? Naturalmente são as crenças impostas ou não, que ainda permanecem vivas em cada um, mesmo que não sejam admitidas. A alma tem muitas vidas passadas, ou seja, um histórico construído ao longo de suas sucessivas encarnações. Todas as experiências ficaram registradas nas suas memórias inconscientes, mas que interferem ainda nas ações nos dias atuais. Algumas são determinantes agora, e entre elas está a entrega do teu poder para os outros. Houve um tempo em que alguns grupos começaram a dominar outros grupos. Vencia aquele que era o mais forte. Os vencidos deviam prestar obediência aos vencedores. Isso criou dentro de cada alma um instinto de sobrevivência, pois os dominadores sempre impuseram as suas vontades sobre os dominados. Obediência imposta é a causa de todos os males que afligem a humanidade nos dias atuais. Esta obediência só foi possível por causa do medo, e o medo surgiu exatamente pelos excessos praticados pelos opressores. O medo paralisa e faz com que a presa se submeta docilmente aos desmandos do mais forte. Trouxemos aqui, numa das últimas mensagens, que o domínio de pessoas sobre pessoas acaba aqui. Essa energia é da velha Terra e não possui frequências para os novos tempos que chegam. É uma prática que está com os dias contados, mesmo que pareça o contrário. Tem um texto aqui mais antigo transcrito cujo título é "Não entregue o teu poder". Não estamos falando aqui de poderes instituídos pelas leis e normas humanas, mas sim do teu poder pessoal, inato e intransferível. O poder que você traz desde os tempos anteriores à primeira encarnação na Terra. É este poder que você vai lembrar e assumir agora. Conceitos e crenças que te impuseram deixarão de existir nos tempos que se avizinham. Só permanecerá aquilo que realmente for útil para você. Nada mais além disso. E entre os velhos hábitos está aquele que mais te perturba. Te ensinaram que você deve se ajustar aos interesses dos outros a fim de ser aceito no coletivo. Alguns até denominam essa prática de o politicamente correto.
Na verdade, é apenas mais uma das imposições adotadas com a finalidade de controle e dominação. Faça o que te faz bem. Quantas vezes você fez o contrário para agradar aos outros? Você se colocou em segundo plano. Para ser aceito no grupo ou no meio, você foi contra os teus próprios princípios. Por acreditar que deve dar explicações aos outros, você se contrariou até mesmo naquilo que era mais sagrado em você. Você se flagelou o tempo todo, não porque era um karma criado por você, mesmo em ações de vidas passadas, mas simplesmente porque deu o teu poder aos outros. Neste ponto, você passou a viver a vida dos outros, deixando de viver a tua própria vida. E o que é pior, deixou de viver as tuas próprias experiências, justamente aquelas que são as decisivas agora, já que estamos na última encarnação da dualidade da Terra. Faça o que te faz bem. Claro que devem sempre ser respeitadas as leis morais, éticas e naturais, pois sem o respeito a essas leis, a alma não poderá ascensionar. Fazer aquilo que te faz bem, sempre com a intenção do bem, jamais vai fazer você se sentir arrependido. E o mais importante, possibilitará com que você aprenda as lições que ainda estão faltando no teu currículo. Fazer aquilo que te faz bem é, acima de tudo, possibilitar a você viver a tua vida plenamente. Não viva a vida do outro. Isso nada vai somar ao teu aprendizado. Lembre-se disso. Pelo contrário, vai continuar te colocando sob a dominação daqueles que não querem a tua liberdade. Você não aprende nada vivendo a vida dos outros. Aliás, poderíamos dizer que há um único aprendizado. Você vai aprender que não valeu a pena, pois a vida do outro é a vida do outro e não a tua. Na escola da vida, ninguém pode fazer a lição do colega de classe, pois as notas não são transcritas no boletim de papel, mas sim na consciência de cada um. Você não pode construir a consciência do outro e também ninguém pode construir a tua. Pense nisso enquanto ainda há tempo. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Uma mensagem muito atual, muito profunda, né? Precisamos buscar a missão da nossa alma, não ficar alimentando medo, dúvidas e pânico, pois essa situação está nos dias finais, está prestes a terminar. Precisamos aí cuidar da nossa missão, do nosso chamado, do nosso interior, e para isso também precisamos buscar a felicidade, a paz de espírito, fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que te faz bem. Nós somos isolados da natureza, das práticas boas, de momentos de lazer, de práticas espirituais, pois isso não era algo lucrativo e agora nós temos que voltar às origens, buscar aquele aprendizado que aprendemos com os vovós, das coisas simples, do desapego, da luz, da prática do bem, do contato com a natureza, de uma alimentação natural, de muitas coisas que precisamos adotar na nossa vida, visando a nossa ascensão espiritual. Claro, respeitando sempre o nosso aprendizado e tendo paciência com os demais que nos cercam. Mas esse grupo que domina a Terra, que domina com a opressão, está prestes a terminar. Embora muitas pessoas não vejam isso, né? Muita gente diz, não estou vendo, está cada vez pior. Mas o tempo urge. Eles não terão mais muito tempo, eles estão nos seus últimos dias fazendo essas práticas malignas pela Terra, mas isso tem os seus dias contados, pois teremos a libertação da Terra e nós precisamos nos identificar com o nosso chamado interior, com a nossa missão. É por isso que estamos aqui, tá? Então, um breve comentário, essa mensagem já é autoexplicativa, não tem muito o que falar, mas enfim, eu agradeço a presença de vocês. Peço que se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe com mais pessoas, pois tem muitos ensinamentos que podem ajudar as pessoas nesse momento tão difícil. Enquanto muitos estão desanimando, nós estamos firmes, muito firmes, acreditando na vitória. Então, queridos, um grande abraço a vocês, Deus abençoe e aguardo até o próximo vídeo. Mais informações sobre o plano de alma. Mensagem de Vital Froze. Amados, o plano de alma é um projeto encarnatório feito pela alma durante o período denominado entre vidas, ou seja, no além-túmulo.
A alma, estando liberta do corpo, tem a capacidade de consciência mais alargada, o que possibilita lembrar das vidas passadas, e dessa forma consegue avaliar a sua caminhada até então. Nessa condição, ela também consegue ver o futuro, pelo menos um período que abrange o tempo necessário, que vai durar a sua próxima encarnação. Uma vez avaliado o seu ponto real dentro da sua evolução individual, a alma assim elabora um plano encarnatório que possibilite a sua evolução o mais rapidamente possível. Sabendo como será o futuro e o que vai acontecer em cada região do planeta, ela também escolhe o país, a cidade e o lugar onde deve nascer, crescer e viver, pois ela vai depender de todos esses fatores a fim de vivenciar e experienciar as suas provas e expiações. Ela também estipula um tempo necessário para concluir tal projeto enquanto encarnada. Pede então um tempo de vida corpóreo para a próxima encarnação, e a não ser pelo ato de tirar a sua própria vida, que seria uma escolha pelo seu livre-arbítrio, nada e ninguém vai impedir que ela tenha esse tempo de vida num corpo físico. Pede também que situações necessárias venham até ela durante a encarnação seguinte, a fim de aprender, resgatar ou curar pendências ainda existentes. Tais situações, que podem ocorrer apenas na região geográfica onde ela viver, ou situações referentes à sua saúde, finanças, relacionamentos, profissão, etc. No momento certo, o universo vai levar até ela cada coisa solicitada desse plano de alma. Por isso dizemos que ninguém vai passar por aquilo que não precisa passar, e que também ninguém foge de si mesmo. Tudo é sempre planejado nos seus mínimos detalhes, antes mesmo de reencarnar. E ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Seria uma perda de tempo, não somente para a alma encarnada, mas também para a sua equipe espiritual que lhe acompanha durante todo o tempo. As leis divinas são tão profundas e tão justas que a mente humana ainda não consegue entender a sua profundidade. No áudio do último sábado, alguém fez um comentário, indagando se a alma pode incluir um assassinato, por exemplo, do seu plano encarnatório. Essa questão me fez escrever o texto de hoje, pois não é possível responder isso em poucas linhas. É preciso ir muito mais profundamente e entender o verdadeiro objetivo das almas que decidiram experienciar a vida no mundo de expiações e provas. A Terra é uma escola de almas, nós somos os seus alunos. A regra vigente aqui na terceira dimensão é experienciar a dualidade dentro de cada ação, que uma consciência humana pode viver, agir, criar ou imaginar. Viver as duas polaridades de cada ação, ora no extremo, ora no outro. No extremo está aquilo que compreendemos como o bem, e no outro extremo aquilo que entendemos como o mal. Além disso, as almas sempre foram submetidas ao véu do esquecimento, pelo menos durante o período em que ela estivesse encarnada. Esquecer das vidas passadas é essencial, pois sem isso ela não poderia experienciar e sentir como real cada emoção vivida, seja num ato benéfico ou num ato maléfico. Somente no período entre vidas é que ela consegue lembrar, pois isso lhe facilita a avaliação de sua caminhada, como foi dito aqui no início do texto. O planeta Terra, na condição de escola, ofereceu amplas oportunidades a todas as almas durante todos os tempos idos. Todas as almas puderam experienciar cada possibilidade dentro da sua mente criativa, e cada possibilidade nos seus dois extremos, ou seja, nas suas polaridades. Então, você, eu e todos os humanos já passamos por elas. Já roubamos e já fomos roubados, já matamos e fomos mortos, já traímos e já fomos traídos, já passamos por tudo aquilo que se pode imaginar, ora num lado, ora no outro, pois, como foi dito, viver as polaridades. O mais interessante é que hoje sabemos as consequências de cada ação que se pode praticar no dia a dia. Isso significa que toda a humanidade já recebeu as oportunidades de aprendizado de todas as matérias ministradas nessa escola.
Essa é também a razão determinante para a transição planetária. Não há mais nada a ensinar nesse nível de aprendizado. O que ocorre é a repetição recorrente de atos e atitudes de parte dos seus alunos. Mesmo assim, cada um que repete ações na polaridade do mal sabe e tem consciência do que está fazendo. Repetir a polaridade negativa nesta atual encarnação, salvo em situações que ainda possam ser reparadas antes do desencarne, irá remeter a alma para uma escola ainda de provas e expiações. Esse é o risco que todos nós corremos. Por isso, vigiar e orar é tão importante. Alguns escorregões aqui e ali ainda podem ser reparados, desde que haja a boa vontade de se tornar melhor. E como sempre dizemos, basta alcançar a média para ser aprovado. Não é necessário obter as notas máximas. A frequência da alma é que determina a aprovação ou não para a nova Terra. Nos primórdios da humanidade, as lições aprendidas, mesmo quando a alma exercia o seu personagem na condição de mal, não era punida na sua encarnação posterior, pois o aluno não deve ser punido por ter experienciado a lição. Até porque nas encarnações seguintes, naturalmente ele iria experienciar o outro lado da ação. E foi assim que todos nós aprendemos, através de cada experiência, aquilo que é moral ou não. O grande problema é quando somos testados, ou seja, submetidos às provas. Depois de ter aprendido cada lição, tanto na polaridade do bem como do mal, a consciência já sabe se deve agir ou não em determinadas circunstâncias. Esses são os momentos das provas, às quais todos somos submetidos. Surgem oportunidades que nos impulsionam a cometer um delito já experienciado no passado da alma. Muitas vezes, por trazer vantagens pessoais, o encarnado sucumbe à tentação e repete uma ação que fere os princípios éticos e morais das leis que regem estas escolas. Não passando numa prova, a alma encarnada será submetida ao resgate obrigatório, que nada mais é daquilo que conhecemos como karma negativo. Então, a alma, quando está no período entre vidas, fora do corpo físico, consegue lembrar de tais falhas na última existência, ou até mesmo em existências anteriores. Assim, ela entende que ainda precisa resgatar as consequências negativas. Faz um plano de alma que lhe possibilite atingir tal intento. No caso da pergunta feita no áudio de sábado, a resposta então é a seguinte: a alma pode estipular sim ser assassinada na próxima encarnação. Isso serviria como resgate de um débito ainda de vidas passadas. Dessa forma, ela adianta o processo, pois de outras formas talvez demoraria várias encarnações, e agora não há mais tempo. Como a pergunta deixa margem para duas interpretações, pois ela fala na possibilidade sem dizer se cometerá ou sofrerá um assassinato, então vamos dar aqui também as duas respostas. O plano de alma estipula sim se ela precisa passar pela situação de sofrer esse ato, como foi dito, pois é uma maneira de resgatar uma dívida pendente. De outro lado, a alma jamais colocaria seu plano encarnatório cometer um ato desse nos tempos atuais, pois a sua primeira experiência como um delinquente, digamos, já foi feita em vidas passadas. Então essa é a última encarnação na dualidade deste planeta. E colocar isso no plano encarnatório seria decretar o seu próprio exílio. Na verdade, aquele que comete o crime agora precisava apenas ser submetido à prova e infelizmente falhou, reprovou. É preciso deixar claro que a alma, quando está desencarnada, tem a noção mais ampla da vida. Ela jamais elaboraria um plano encarnatório colocando situações propositais que a prejudicaria no seu avanço ou na sua evolução. Somente lá nas primeiras encarnações nessa escola, quando de fato precisava entender e sentir como é de fato passar por cada experiência. Após vivenciado cada situação, caindo nas provas a qual é submetida, sempre exigirá reparação condizente a cada ação. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César.
um vídeo muito instrutivo de Vital, falando que nós construímos o nosso plano encarnatório e certamente nós, no período que estamos entre as existências, temos uma visão mais ampla e assim programamos uma vida em que nós possamos atingir o êxito. Então existe esse êxito a ser buscado e é uma coisa que muito me intriga e a todos nós que estudamos a espiritualidade de uma maneira mais profunda, né? Não simplesmente repetindo palavras como muitos fazem, porque isso está na Bíblia, isso não está, isso não está, né? Muitas coisas ali são distorcidas. O verdadeiro espiritualista tem que estudar a fundo a doutrina espiritual para ver as diferentes situações em que nós passamos, pois tudo é um grande resgate para a libertação e ascensão de nossa alma. E sim, nós podemos ter novas oportunidades quando nós erramos no mal. Se o nosso Pai Celestial é tão amplo de amor e luz, né, ele não julgaria um filho à eternidade, sofrendo no inferno, pegando fogo, né, por um mal que talvez no momento de dor ou de desespero ele cometeu, né? Então tudo isso é muito lógico. Se nós usarmos a lógica, nós veremos que existe uma misericórdia divina e um perdão e um arrependimento para todos os atos falhos, né? Então assim já conclui essa questão muito comum entre nós, se nós temos condições de ter uma nova oportunidade. Sim, nós tivemos até então, a partir de agora não teremos mais, porque agora já muda o ciclo, a partir de agora quem passou, quem não passou, né, vai se arrepender amargamente e vai ter que começar tudo em mundos primitivos, desde as primeiras lições. Mas como eu disse, o que nos chama a atenção de todos nós é o descaso que muitas pessoas fazem com o seu plano encarnatório. As pessoas vivem por viver, para pagar contas, se divertir, passar bem na vida, obter algum prazer, e não penso que de fato nós estamos aqui para concluir esse curso, essa missão da nossa alma, e sem a qual nós vamos nos arrepender amargamente. Então eu quero deixar uma coisa assim muito lógica, que todos já sabem, mas é só um lembrete, que nós temos uma missão a cumprir na Terra. Essa missão está muito bem delineada, traçada, e nada pode prejudicar essa missão. Nós geralmente escolhemos o nosso plano divino, o que a gente veio fazer aqui, os familiares, o país, o local, a missão, o objetivo, tudo isso está determinado e nós nos lembramos disso quando nós acessamos a nossa alma através da meditação, do silêncio, da comunhão com o Pai. Nós conseguimos acessar muitas respostas, né? Mas nem sempre as respostas são claras. Para saber essa resposta, precisamos colocar a nossa missão, digamos, dentro de um formato padrão, pois nosso Pai Celeste dá um padrão de missão para cada um de nós, que é buscarmos as virtudes, eliminarmos as imperfeições e buscarmos a nossa ascensão através da prática do bem e do amor e das lições que o próprio Cristo deixou. Esse é o padrão de todos passam por esse padrão. Mas dentro desse padrão, cada um ainda tem detalhes que nós teremos que cumprir, né? Missões específicas de cada um, dentro das profissões que cada um escolheu, dentro dos laços, das famílias, e ver nesse momento os resgates que nós temos com determinadas pessoas do nosso relacionamento. Todo relacionamento é um resgate que vai nos libertar de situações que temos de pendências, né? Então, todos nós estamos aqui nesse momento atual para libertar, buscarmos a nossa ascensão, a liberdade da alma e o retorno à casa do Pai. É muito simples, é exatamente isso que eu falei. Então todos nós temos esse objetivo de retornarmos ao Pai através da prática do bem. Então se você está fazendo o bem, a caridade, está se modificando com a reforma interior, buscando uma vigilância dos seus egos negativos, das suas imperfeições, buscando ensinamentos, aperfeiçoamentos, mantendo, digamos, os 3 pilares da vida, que é o amor, sabedoria e o poder, né? O amor, desenvolvimento do amor, a sabedoria é a instrução, é o estudo, é a frequência, algum grupo de estudo, as lives que a gente faz aqui é para isso, né? E o terceiro é o raio azul de Arcanjo Miguel, a determinação, o poder. Então nenhum de nós consegue avançar se nós não temos esse tripé, o amor, sabedoria e o poder. Amor, sabedoria ou determinação. Ou seja, se você não tem a determinação de continuar ativo, né, você também não vai conseguir nenhuma das outras duas. Não adianta ter muito amor, ter muito conhecimento, mas não tem perseverança e persistência. Ou também não adianta ter perseverança, muito conhecimento e não ter amor, que é o caso dos seres escuros, que eles têm muito conhecimento e uma perseverança imensa, mas não tem amor. Então nós devemos trabalhar amor, sabedoria e poder, os 3 raios: amor, raio rosa, amarelo, raio da sabedoria, do mestre Lanto, e raio
azul de Arcanjo Miguel, da determinação, do poder, da vontade, da decisão, da ação, né? Não adianta a gente ficar só no mundo dos pensamentos, temos que ir à ação. Enfim, são vários ensinamentos que nós trazemos para vocês aqui, para todos buscarem a sua meta, que é a ascensão da nossa alma. Então, vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas, eu super recomendo que vocês tragam mais pessoas aqui no canal, é uma maneira também de nós ganharmos crédito fazendo a caridade, mandando vídeos de autoaperfeiçoamento para os seus amigos e seus grupos. Então, não esqueça que Deus, nosso Pai, está no comando e a luz venceu. Aguardo vocês nos próximos. Grande abraço, Deus abençoe.